Estava aqui só à espera que entrássemos no direto do Facebook para podermos partilhar este evento também no perfil do Facebook. Mas agradecendo desde já a todos os participantes e às entidades e naturalmente ao nosso convidado. Queria, portanto, agradecer e dizer-vos que depois da pandemia sabemos que o mundo não voltará a ser igual e temos a certeza que não... sabemos que essa parte temos a certeza, mas não é garantido. Eu peço desculpa, eu ia pedir para desligar os microfones, senão não conseguimos... obrigada. É porque senão fica muito ruído de fundo e, entretanto, depois não conseguimos ouvir-nos. Que o mundo não voltará a ser igual, mas não é garantido que mude para pior. E depois de uma primeira sessão em que discutimos as medidas de curto prazo e o apoio imediato, e de uma segunda sessão onde já nos debruçámos sobre o futuro do turismo após a pandemia, estamos hoje em mais uma sessão desta feita com o nosso caríssimo convidado, Dr. Jorge Rebelo de Almeida, a quem aproveito uma vez mais para agradecer, CEO do Grupo Vila Galé, e que naturalmente nos trará a sua visão. Das últimas conversas que aqui tivemos, ficou claro que todos estamos ansiosos por recomeçar e que após a vacina recomeçaremos, mas também significa que não recomeçaremos no mesmo sítio. E pois os nossos interlocutores, quer a montante, quer a jusante, agem e interagem com o turismo hoje de forma diferente e percepcionamos isso a priori e teremos certamente essa percepção em tempo real quando desconfinarmos. Sabemos que também que teremos uma importante alavancagem na mudança estratégica do turismo com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência e que o programa Apoiar tem sido vital para as nossas empresas para manter a sua capacidade produtiva até ao desconfinamento. O turismo significa liberdade, significa democracia e todos temos uma enorme ansiedade em recuperar a liberdade, a mobilidade, tudo aquilo que perdemos com este confinamento. E por isso as questões que deixo no ar e passando a palavra ao Jorge Rebelo de Almeida é como é que esta liberdade é percepcionada? Como é que esta liberdade vai ser exigida? Que grau de exigência vai o nosso consumidor requerer? Que tipo de oferta podemos dar? E como vamos inovar para responder a essa oferta? Muitas perguntas que deixo ao nosso convidado e a quem aproveito para reiterar mais uma vez o agradecimento pela presença e disponibilidade. E por isso, Dr. Jorge Rebelo de Almeida, a palavra é sua. Não, tem que ligar o microfone, Peço desculpa. Já está o som. Ok. Desculpem lá. Eu ia começar por referir o seguinte. Esta nossa crise, ao contrário do que tivemos, a última que tivemos com algum impacto, que foi há 10 anos atrás, esta crise não é financeira, não é económica, ela é sanitária. E por isso, nós continuamos a considerar que a prioridade das prioridades é controlar a pandemia. E a prioridade neste momento é efetivamente a de reduzir os indicadores para níveis aceitáveis dentro dos padrões internacionais, porque efetivamente estouramos tudo, perdemos a belíssima imagem que tivemos e eu acho que é urgentíssimo recuperá-la.
eu acho que todas as medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, não adianta discutir se umas melhores, outras piores, se umas com justificação, se outras sem justificação. A realidade é que eu entendo que elas devem ser mantidas, porque se nós queremos controlar a pandemia, nós temos que manter todas essas medidas de prevenção, inclusive o confinamento. Enfim, há um conjunto de atividades. Eu posso dizer que eu próprio continuo a trabalhar e a movimentar-me no país e, portanto, tenho as cautelas, tenho os cuidados todos. Já tive Covid no Brasil, fui bem curado, já estou, não digo preparado para outra que não me dava jeito, mas estou em condições de continuar. Agora, há coisas que para além dessa prevenção e que pode levar mesmo ao confinamento, nós não temos que ter uma pressa excessiva em voltar a cair nos problemas que tivemos anteriormente e, portanto, se calhar devemos segurar e ter algum bom senso e algum equilíbrio e segurar a retoma da situação e do desconfinamento, até haver uma garantia de alguma segurança, tanto quanto é possível falar de segurança numa matéria como esta. Agora, eu acho que a par disto é fundamental acelerar a vacinação, é fundamental aumentar o número de testes urgentemente, é fundamental incrementar o rastreio. Estes dois últimos aspectos, e até inclusive a vacinação, não estão no ritmo que seria adequado a que, por exemplo, ao nosso setor do turismo, nós já pudéssemos trabalhar este verão com outras condições. E eu remataria este tema da saúde dizendo o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde, para esta pandemia, para qualquer outra situação da mesma natureza ou similar que nos venha a acontecer, é fundamental ser reforçado. E tem que ser melhor organizado e tem de facto de ser reforçado. Não para destruir o sistema privado de saúde, que é um disparate completo. Os dois sistemas, o público e o privado, têm que subsistirem numa harmonia, em boa convivência, com aproveitamento do que cada um tem de melhor para oferecer. E por isso não se diga que, de resto, este reforço do nosso sistema de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde, ele é também importante para o turismo e para a economia em geral. Porquê? Porque se nós passarmos uma imagem que Portugal é o país com um serviço qualificado, com um serviço que a meta devia ser atingir a excelência em vários setores, que já temos hoje, em alguns setores da medicina, já temos excelência, e devíamos continuar a prosseguir esse caminho, porque ajudaria muito a vender e a divulgar e a promover a imagem turística de Portugal. Do turismo e dos hotéis eu vou falar mais à frente, e agora ia dizer o seguinte para finalizar o tema da saúde. Uma necessidade urgente é promover e fazer uma aposta num programa de comunicação que venha limpar a imagem que não foi brilhante e que passamos para o exterior. E, portanto, eu aqui acho que a diplomacia e todos os nossos recursos devem ser canalizados para ajudar a retomar. É engraçado que estas coisas são rápidas, porque, por exemplo, onde nós temos também hotéis no Brasil em que a situação pandémica neste momento está outra vez a agravar-se, as pessoas no Brasil, depois da imagem má que passou de que Portugal estava terrível, já começaram a pôr em cima da mesa a hipótese de virem para Portugal, porque Portugal está a melhorar significativamente, e até deu um exemplo de uma grande rapidez com que o fez. Agora, tínhamos dúvidas, e para finalizar o tema da saúde, se não houver, só haverá retoma da economia se nós conseguimos de facto controlar a pandemia e passar uma imagem de segurança e confiança para todas as pessoas. Mas atenção, se nós temos também agora, passando para a economia, nós temos que terem atenção que se não morrermos da doença, podemos morrer da cura. E ela se alastrar por muito mais tempo, e se nós não pusermos fortemente a cabeça a funcionar no sentido da retoma da atividade económica,
a situação vai se complicar muito. Eu dizia há pouco aí ao meu amigo Ilírio Viegas que mesmo para as empresas mais seguras, sólidas, em termos de financeiros, a situação começa a ser desesperante, não é? O tempo vai passando, os custos são muito elevados, não entram receitas e nós temos um exemplo no Brasil, que é este, é que mesmo com um número difícil e um aumento do número de mortos, que comparativamente com o período mais negro e tendo em conta a população do Brasil, as contas têm que ser bem feitas, ou seja, quando nós tínhamos aqui 300 mortos ou perto disso em Portugal, que felizmente já desapareceu essa onda negra, no Brasil deveria, para ser equivalente, iam ter 6.000, e o Brasil não chegou ainda aos 2.000, que já é um número assustador, dramático, mas que efetivamente na proporção da população, que são 210 milhões de pessoas, enfim, está abaixo até daquilo que Portugal estava. Hoje não, hoje Portugal, estes últimos números são extremamente positivos e nós podemos ter alguma confiança. Eu agora ia passar rapidamente, antes de falar especificamente do turismo, só uma nota geral sobre esta situação da bazuca, da remessa, de um pacotão de dinheiro, um saco cheio de dinheiro que vem aí da Europa. Ia começar por dizer o seguinte: qualquer dinheiro que venha é sempre bem-vindo e vai ter um efeito positivo. Mas, atenção, é uma oportunidade única que nós temos para fazer aquilo que andamos para fazer há muitos anos e que devemos ter coragem de fazer, que é eu vou dar um exemplo. Eu num departamento da nossa empresa, dentro de um hotel, por exemplo, numa determinada secção, se eu tiver aquilo a funcionar mal e se estiver mal organizado, não me adianta jogar mais dinheiro lá em cima, nem me adianta meter mais gente. Eu tenho que parar para pensar e reorganizar e criar uma estrutura adequada, racional às necessidades que efetivamente se colocam. O mesmo se passa, em minha opinião, em Portugal. Nós temos um tema que a mim me preocupa muito, que é, antes de fazer o que é que seja, nós tínhamos que fazer várias coisas. O país precisa de ter uma nova reorganização administrativa, que o atual Primeiro-Ministro começou com muito jeito a fazer, que foi a redução do número de freguesias. E nós devíamos também reduzir o número de câmaras municipais. Eu vou só dar 2 exemplos. Nós temos o distrito de Faro, que tem 16 câmaras municipais, tem 16 municípios. São espicaçadas as pessoas sempre com a ideia de que é muito bom ter um município. Se formos para o distrito de Porto Alegre, estamos a falar de um distrito que tem 15 municípios, que não tem população. E o que é que nós precisávamos? É de acabar de vez com esta ficção de dizer que isto é muito perigoso, que o político se envolver nestas medidas vai perder prestígio, vai perder... Não vai, seguramente não vai. Se tomar uma medida que é indispensável para o país, porque este tipo de reforma e reorganização administrativa do país não é contra ninguém, é contra o desperdício, é contra a otimização das estruturas, é contra a situação. Por exemplo, nós temos neste momento no Alentejo câmaras municipais em que o seu orçamento pura e simplesmente é esgotado e não chega muitas vezes com a despesa corrente. Paga salários, paga os custos normais de funcionamento e esgota-se. Não existe dinheiro para fazer nenhuma obra, nenhum investimento. Depois, por outro lado, cada vez menos têm condições para ter estruturas adequadas a servir as populações. E isto é que é preciso explicar às populações. O número de câmaras não vai prejudicar as pessoas. O número de câmaras ser reduzido vai otimizar a gestão, vai criar menos municípios, mas com mais recursos, com mais meios, quer humanos, quer financeiros, porque obviamente qualquer reorganização destas passará necessariamente por fazer uma reestruturação da distribuição das receitas, porque não adianta nada dizer que os municípios, que têm sido um dos pilares do desenvolvimento nos últimos anos, eu costumo muitas vezes dizer
que os municípios, as câmaras municipais, se foram durante muitos anos, por inexperiência, por falta de rodagem, demolidores para o nosso urbanismo, para o nosso meio ambiente e para tudo isso, eu hoje diria que esta situação se inverteu e que as câmaras são pilares importantes da sustentabilidade, quer urbanística, quer ambiental, e por isso têm um papel a desempenhar. Agora, para isso, não é tirar-lhes competências, é aumentar as competências. Agora, lá está, quando eu vou quando visitar o nosso Alter do Chão, e passo por 3 municípios ali numa distância curtíssima, que não têm dimensão, não têm movimento, não têm condições para ter um quadro técnico capaz, porque não há recursos para isso e não há sequer condições para atrair as pessoas para essas regiões, porque todos nós falamos muito que é preciso, e eu sou um dos principais faladores desse tema, porque acho que o desenvolvimento deste país só se consegue se nós tivermos um equilíbrio entre o litoral e o interior. E diria mais, não é a perspectiva de dizer que o litoral tem que ajudar o interior, não. O litoral, para sobreviver, para ficar mais equilibrado, precisa de se redistribuir também com o interior. E o interior tem, de facto, um potencial tremendo. Nós, o ano passado, abrimos 3 hotéis no interior, porque eu não sou daqueles que fico só pela conversa. Quando defendo que o interior deve ser valorizado, nós fizemos um hotel em Alter do Chão, fizemos em Elvas, fizemos na Serra da Estrela, fizemos no Douro, enfim, tudo regiões que eu acho preciosas, e há muito mais interior para desbravar e para fazer coisas e para construir, assim haja condições. Agora é necessário que as infraestruturas, que não são más, porque nós também adoramos falar mal de tudo, nós temos estradas boas, é evidente que estou-me a lembrar de Beja, onde nós também fomos pioneiros não só na nossa atividade hoteleira, mas até onde iniciámos também uma atividade agrícola, no vinho, no azeite, no gado, e fizemos ali um projeto emblemático, que é Santa Vitória. Nessa altura, nós perguntávamos, mas porquê é que a linha férrea não chega ainda à Beja? Porquê é que de Beja anularam uma linha férrea que saía para o Algarve, que atravessa o Alentejo com uma perspectiva lindíssima, era um troço de caminho de ferro lindíssimo, com algumas estações emblemáticas, que até numa perspectiva turística eram de uma relevância enorme. Mas, sobretudo, nós temos que atender as populações, porque nós normalmente, a questão que se coloca muitas vezes, hoje até com este teletrabalho, poder-se dizer que oportunidade incrível para valorizar o interior. Há muita coisa, projetos e obras podem ser preparados à distância, não é preciso estar na capital, não é preciso estar nas principais cidades. Uma empresa de projetos pode trabalhar com mais conforto, com mais qualidade de vida, com condições mais económicas de subsistência em cidades do interior ou em vilas do interior, e não há uma necessidade. E, portanto, esta oportunidade é única para valorizar esta perspectiva. Agora, nós temos que apostar em desenvolver a sério o interior, tomando medidas, que é na criação de condições de habitação. Por exemplo, nós dizemos, as câmaras do interior deviam fazer habitação, e deviam elas promover a habitação, se querem atrair mais gente, e se querem manter muitos dos que lá moram, se calhar tinham que fazer habitação para jovens. Se calhar algumas câmaras estão a fazer. Eu estou-me a lembrar que nós mudámos agora a sede da Vila Galé, também aberta no dia 17 de janeiro deste ano, aqui no Concelho de Oeiras, e tenho verificado com muita satisfação que o Concelho de Oeiras, no centro de Paço de Arcos, tem feito vários projetos de habitação para jovens, que é uma coisa que é indispensável, porque eu hoje, quando falo com as pessoas que trabalham connosco na nossa empresa, o que é que eu verifico? Verifico que uma das principais dificuldades das pessoas que estão a trabalhar, porque enfim há outras dificuldades, que são as pessoas desempregadas, que são um conjunto de outras situações de pobreza, que nós devíamos ter a grande meta de erradicar estes bolsões de pobreza que ainda temos. Mas dizia eu que uma das grandes dificuldades que eu, quando falo com a nossa gente, é que tem dificuldade de arranjar casa para morar.
E por isso não se casam, e por isso não fazem filhos, e por isso nós temos uma natalidade baixa, e são estas coisas todas que estão interligadas que deviam ser valorizadas. A outra coisa essencial, para além desta reorganização administrativa do país territorial, era também, de uma vez por todas, para tentar pôr a funcionar a nossa administração pública. Não há nenhum país que possa dar um salto real de desenvolvimento se não tiver uma administração pública preparada, segura, bem remunerada, prestigiada, dignificada, porque isto também não adianta só. Eu tirei o meu curso há muitos anos, já lá vão muitos anos a trabalhar durante o dia no Ministério das Obras Públicas, que na altura tinha profissionais extraordinários. Isto ainda, agora vão pensar, já que eu sou muito velho, isto foi ainda antes do 25 de Abril, não é? Eu formei-me antes do 25 de Abril e por isso já foi há muitos anos. Mas naquela época havia um escola de profissionais no Ministério das Obras Públicas na área da engenharia de alto gabarito. Havia um Conselho Superior de Obras Públicas, havia um Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que era uma instituição prestigiadíssima, havia um conjunto de serviços e instituições que eram dignificados. Aliás, um técnico destes serviços que viesse para o exterior era disputado. Porquê? Porque tinha preparação, tinha formação, tinha capacitação e, portanto, tinha uma mais-valia grande. Hoje, nós temos maltratado a nossa administração pública central e local e precisávamos, de facto, de reformular isto, de voltar a introduzir um dinamismo, a valorizar as pessoas, dignificá-las. Não é só, volto a dizer, que não é só a remuneração que é importante reorganizar os serviços do Estado de uma forma que os possa tornar mais eficientes, é dotá-los, por que não, de uma gestão empresarial. É certo que há funções no Estado que não se compadecem com uma gestão rigorosamente economicista e empresarial, mas em 90 e tal % dos casos, a gestão empresarial, num confronto com a gestão pública, leva vantagem. Mesmo quando as pessoas se entretêm a botar defeitos em cima das empresas, a verdade é esta: as empresas é que são o motor do desenvolvimento, as empresas é que criam riqueza, as empresas é que geram emprego reprodutivo. As empresas é que fazem investimentos com retorno, porque não se podem dar ao luxo de malbaratar os recursos escassos que têm para fazer negócios ruinosos e que não lhe tragam retorno, que é o que muitas vezes tem acontecido no nosso Estado. Eu acho que aqui nós vejamos um exemplo do turismo. O turismo, há 10 anos atrás, foi o motor do desenvolvimento do país. Curiosamente, o turismo nunca foi uma atividade muito benquista, nunca foi uma atividade muito acarinhada, nunca foi uma atividade muito valorizada e, no entanto, por recursos próprios, com alguns apoios, obviamente, para investimentos da parte do Estado, os CRENs, os Portugal 2020, foram decisivos para que algumas empresas pudessem ter dado um salto de crescimento. Mas atenção, o turismo sempre foi entendido como uma atividade menor. E não é de tal forma que, se nós formos avaliar bem, quem é que gerou mais emprego nos anos para sairmos da crise em 2012, 2013? Foi o turismo. E não é só a hotelaria, eu falo do setor do turismo em geral. O setor do turismo em geral foi de um dinamismo, cometeu muitos erros, claro que sim que cometeu, mas a verdade é esta: o setor do turismo, por recursos próprios, por meios próprios, guindou-se a um patamar relativamente aceitável. Eu sou sempre muito, como trabalho no setor, não gosto de exagerar no elogio, porque elogio em causa própria, como diziam, é vitupério. E por isso eu prefiro dizer que tivemos um nível aceitável. E tanto que hoje as empresas do turismo estão a resistir, com grandes dificuldades, com grande sofrimento,
Mas temos que encontrar uma saída para isto muito rapidamente. A questão que eu agora, passando concretamente para o tema do turismo, eu diria que esta crise foi terrível. A de há 10 anos atrás, comparada com esta, foi uma brincadeira de crianças. Podemos nós hoje dizer, a esta distância, esta crise tem sido terrível. Terrível sobretudo pelo desconhecimento, pela surpresa, pela impreparação que nós tínhamos sobre este tema, que ainda hoje temos um desconhecimento enorme sobre a natureza e sobre as consequências e sequelas deste vírus. Agora eu diria o seguinte, o turismo, se tivéssemos atravessado uma guerra, se calhar a infraestrutura turística, o hardware turístico, tinha sido destruído. Mas não, hoje o setor do turismo está cá, precisa rapidamente de voltar à vida e ele recupera rápido e poderá ser de facto um dos pilares. Eu não digo que é o principal ou que é o mais importante, porque isso não me interessa nada. Houve aí uma fase, aqui há uns anos, em que se dizia que o setor do turismo se tinha deslumbrado e que estava excessivo e que já havia turistas a mais. Um disparate total, é só redirecioná-los e criar condições para desenvolver a partir dos destinos do litoral mais fortes, desenvolver o interior e promover o nosso interior, que é lindo, maravilhoso. E por isso, agora temos é criar, eu às vezes até digo a muitas pessoas, como responsabilidades nos municípios do interior, eu digo, meus amigos, vocês, as melhores ações e mais eficientes que podem fazer para captar turistas para o interior, não é ir aos países de origem, aos países emissores. Vocês também podem fazer isso e devem fazer isso, mas têm aqui à mão de semear Lisboa, Porto, Algarve em geral, onde podem pescar clientes para o interior e sobretudo, fazer ações de divulgação junto a essa gente. E essa gente, se estiver até satisfeita com aquilo que encontrou em Portugal nas regiões mais turísticas, pode e naturalmente terá curiosidade em ir visitar o interior e dizer, temos que visitar o interior deste país, porque o grau de satisfação das pessoas que vai para o interior é de facto muito, muito grande. Agora, o ano passado nós tivemos um ano terrível. No nosso caso, posso dar os números só para terem uma noção. A Vila Galé em Portugal perdeu 75 milhões de receitas e no Brasil perdeu 136 milhões de reais. No Brasil o impacto foi menor do que aqui, até porque já começámos a recuperar, porque trabalhamos a estação alta no Brasil. Aliás, o ano passado no Brasil, a estação alta do 2019-20 ainda conseguimos trabalhá-la, porque só fechámos em abril, portanto ainda trabalhámos a estação alta lá, e também a situação melhorou e os hotéis abriram em outubro, novembro, e já trabalharam a um bom nível, com um janeiro a um bom nível. E isto convivendo, e aqui eu acho que a gente às vezes, em vez de falar mal só do Brasil e dizer que o presidente, que enfim, que é isto, que é aquilo, disparates que não adiantam a ninguém ter esse tipo de conversa, cada um sabe avaliar o que é e sabe o que é que estamos a falar. Agora, a nós interessa-nos em cada momento é que a situação em cada um dos países em que nós estamos vá melhorando para a gente poder trabalhar e ter condições para evoluir. E o Brasil, num aspecto, foi importante. Conseguiu, não obstante muitas falhas, não obstante muito disparate dito da boca para fora, mas houve uma situação de convivência entre a economia e a pandemia. Ou seja, as pessoas não se refugiaram. Nós no mês de janeiro, neste mês de janeiro agora, nós no Brasil, em relação ao janeiro de 2020, que era um janeiro normal, nós tivemos uma quebra da ordem dos 10%. E, portanto, já trabalhámos bem. Neste momento, curiosamente, a crise no Brasil sanitária está-se a agravar e nós temos que voltar a ter ali mais umas cautelas e mais uns cuidados. Mas tudo isto só se vai resolver em Portugal, no Brasil, no mundo em geral, se nós conseguíssemos copiar o exemplo dos nossos amigos de Israel ou dos nossos amigos da Inglaterra, que aliás são sempre
os nossos amigos, entre aspas, porque em todas as situações em que nós precisamos dele, falham. Desta vez lá estamos nós já na lista vermelha, apesar da situação já ter evoluído muito significativamente em Portugal. E eu agora ia cair num ponto que é essencial. Portugal, nos últimos anos, cresceu para um número elevado de turistas e com uma infraestrutura hoteleira adequada a receber 27 milhões de turistas. Ora bem, nós para sobrevivermos, para voltarmos aos números que já tivemos, o que vai demorar tempo, nós precisaríamos desesperadamente de ter voos internacionais, porque só os portugueses, nós sempre tivemos no Grupo Vila Galé uma ligação muito forte com o mercado interno, desde o primeiro hotel que foi feito há 33 ou 34 anos, que tivemos essa ligação. O nosso cliente português sempre foi o nosso cliente preferencial, mas não chegam para encher os nossos hotéis. Nós temos hoje 27 hotéis em Portugal e esses 27 hotéis, para serem cheios, precisam de turistas. Aliás, o ano passado estávamos fechados no Algarve porque não havia corredor aéreo aberto com o Reino Unido e de repente abriu, e na terceira semana de agosto e mais 2 a seguir, nós conseguimos encher quase o Cerro Lagoa em Albufeira. Foi um movimento grande, porque efetivamente nós temos algum prestígio, temos uma boa imagem no mercado e até alguma fidelização dos clientes britânicos, e por isso nós temos que garantir. Mas nestas coisas, eu dizia também há pouco ao Ilidérico, antes de começarmos, que me surpreende que haja tantas restrições para a vinda de brasileiros e americanos para Portugal, mas no entanto eles estão a voar para outros aeroportos da Europa. Neste momento há voos de São Paulo para Madrid, para Milão, para Frankfurt, para Amsterdão, para Paris, e nós perguntamos, então, mas porquê é que não vêm para Portugal? Naturalmente, eu não sou doido, vamos tomar as cautelas todas necessárias. Hoje, aliás, anda aí uma especulação tremenda sobre este tema do registro, do controle da vacinação, e eu acho que é caricato, porque nós hoje pegamos em discussões absurdas, ridículas, porque é assim, eu desde sempre conheci uma coisa que se chamava um boletim de vacinas, que era indispensável aqui há uns anos para nós irmos para a África, para determinados países, tínhamos que atestar que tínhamos determinadas vacinas para ir. E hoje o que devia haver era, de facto, as pessoas que estão vacinadas deviam ter um registro, e se tivessem esse registro de vacina com as 2 doses, ou com uma dose, no caso daquela vacina que é autossuficiente é suficiente com uma dose, podiam viajar e simplificava-se muito a vida de toda a gente. Eu hoje, a última vez que estive no Brasil, a sensação que tive foi que os brasileiros, se houvesse voos, voltavam a viajar. E depois há logo aqui gente que se levanta e que diz, mas então vamos deixar entrar aqui em força a variante brasileira, a variante de Manaus. Eu disse, não, claro que não vamos, temos que controlar, as pessoas só podem vir, desde que provem que já foram vacinados, ou desde que tenham um teste negativo feito nas 72 horas. E até se lhe pode, em reforço, à chegada, fazer um teste rápido no aeroporto para ter uma maior segurança. Agora, nós, e não é só o setor do turismo hoteleiro, agentes de viagens, restaurantes, tudo isto, que vivia muito dependente deste turismo internacional nestes últimos anos, mas também a nossa companhia aérea, que ainda continua uma incógnita de saber o que é que lhe vai acontecer, como é que vai voar, como é que não vai voar, mas entretanto está-nos a custar a todos nós muito dinheiro. E nós, se conseguíssemos, num prazo curto, não tem que ser amanhã, mas sei lá, no final deste mês, voltar a ter voos para o Brasil, se o panorama aqui não se agudizar e se continuar este percurso que até está a ser positivo em termos de controle da pandemia, mas daqui a um mês nós estarmos com a TAP a voar para várias cidades no Brasil, porque o brasileiro é que vai ter capacidade
de movimentar a TAP, porque se for só o português para ir para o Brasil, não é isso que vai alimentar os 84 voos semanais que a TAP tinha. E a TAP, quer se queira, quer não, embora isso custe dinheiro, embora tudo isto seja muito discutível, a realidade é esta. O setor em geral do turismo e o país ganham se nós conseguirmos manter a TAP a funcionar. É positivo. Nós temos ali uma estrutura que funciona e que melhorou muito até nos últimos anos e que pode ser um contributo. Agora, se calhar, eu odeio falar por palpite ou por achar ou deixar de achar. Eu acho que as coisas têm que ser estudadas e é indispensável que se faça uma avaliação rigorosa para saber qual é a dimensão que a TAP vai ter. Eu não sei se fico muito feliz de me dizerem que vem um alemão. Eu até acho destas coisas muitas vezes um atestado de minoridade a todos nós portugueses. Claro que há muita gente muito boa em Portugal e não temos necessidade hoje. Já tivemos, hoje já não somos. Hoje temos vários setores de atividade que melhoraram muito em Portugal. E por isso nós temos competências, nós temos capacidade, até mesmo no ensino que é tão maltratado e que de facto se calhar nem sempre, agora deu um péssimo exemplo há pouco tempo com esta confusão que se arranjou, também como na saúde, uma competição com o privado. O essencial no país é o ensino público e não adianta travar ou desvalorizar o ensino privado. Pelo contrário, nós temos que apostar em melhorar o ensino público. Eu recordo, por graça, agora esta falta de computadores para os alunos terem o ensino à distância. E lembro-me que este país foi brilhante há muitos anos atrás, como uma telescola, que este país em determinada altura houve um governante que até lançou uma campanha que caía na chacota por razões que eu nunca consegui entender, porque acho que era uma iniciativa excelente, dotar as pessoas e as crianças com computadores. Estou-me a referir ao célebre Magalhães, o célebre Magalhães, que até teve êxito também no estrangeiro, até se internacionalizou. Se tivesse havido essa distribuição, as pessoas nossas, as nossas crianças, tinham evoluído muito mais rapidamente. Mas enfim, apareceu alguém a seguir que achou que aquilo que era uma coisa tenebrosa e acabou com aquilo, porque é um dos defeitos que nós aqui temos e que precisávamos de corrigir desesperadamente, que é não falar mal do que está feito para trás, seja quem for que fez atrás. O sentido é este, é aproveitar o que é aproveitável e não destruir, porque nós temos vivido a malbaratar dinheiro, a estragar dinheiro com mudanças sucessivas. Veja-se o exemplo que hoje também é terrível do aeroporto. E eu pergunto, sem me alongar muito neste tema, porque este é um tema tão específico que exige muita atenção e um debate muito sério e rigoroso, porque está em causa uma infraestrutura que anda a ser falada e preparada, salvo erro, há 54 anos. Não vou jurar, mas o número já é esse. Eu, quando comecei a trabalhar em 1970 no Ministério das Obras Públicas, já se falava no novo gabinete do novo aeroporto de Lisboa. Agora eu volto a dizer-te, e sobre isto já uma declaração de princípio, eu adoro o aeroporto da Portela. O turismo português adora o aeroporto da Portela. Eu só me preocupa muito, neste momento, esta pandemia deu-nos aqui uma folga, eventualmente para repensarmos, mas até pode ser para repensar e chegar à conclusão, não, olha, a melhor solução é do Montijo. Eu pessoalmente acho que o que não faz sentido hoje é neste país continuarem a acontecer coisas como esta. Decidiu-se agora fazer uma avaliação estratégica. Eu acho ótimo. E eu pergunto, mas então nós estamos em pandemia há um ano, já se sabia que havia 2 municípios que ao abrigo da lei existente, mal feita provavelmente, porque não faz sentido uma lei daquelas, mas de qualquer forma ela existe e tem que ser cumprida, e também há um princípio sagrado no direito, e eu sou jurista de formação, que costumo dizer que não se devem utilizar os meios legislativos para
controlar e para ultrapassar situações concretas. É de facto, é defraudar os princípios gerais do direito. O direito é feito para ser universal e ser geral, não é feito para tratar casuisticamente algumas situações. Mas digo eu, se já sabia que esta solução no Montijo estava encalhada, que a União Europeia nunca ia apoiar o investimento ali assim, se não houvesse o respeitar toda essa legislação. Porque é que esta avaliação que foi agora ordenada há meia dúzia de dias não foi mandada a fazer aqui há uma série de meses atrás, há um ano quase, que já podia estar em andamento e já está pronta? E efetivamente eu acho que 52 anos é um tema que nós devíamos fechar muito rapidamente, porque nos envergonha. É um tema que nos envergonha a gente demorar tanto tempo a decidir. Eu tinha grande preocupação com a Portela, que volto a reafirmar que adora Portela. Eu só não lhe chamo outro nome, apesar da pessoa que deu o nome àquele aeroporto ser uma pessoa por quem eu tenho muito apreço e estima, por uma coisa que deixa-me dar uma nota, que eu acho detestável nós andarmos a mudar nomes a coisas que nós não fizemos e que já vinham de trás e que outros fizeram. Acho que é uma usurpação, é um abuso fazer isso. E não é isso que nos valoriza. Nós temos que concentrar as energias a fazer coisas novas, a tomar iniciativas novas e não estarmos a apropriar de obras alheias. Mas, voltando aqui ao que interessa, eu a Portela, o único receio que eu tenho, e já tenho dito isto muitas vezes, é que possa vir a haver algum impedimento comunitário ao novo, a um aeroporto dentro da cidade. Que este aeroporto é maravilhoso, está lá investido muito dinheiro. Este aeroporto é um exemplo de crescimento desmesurado, porque ninguém imaginava que este aeroporto podia crescer até aos números que cresceu. E ele está a crescer com qualidade. Eu diria que o principal defeito do aeroporto é o CEF, que efetivamente não devia ter o direito. Eu não estou a referir a este tema mais recente, mas vou-me referir a um tema que prejudica muito o turismo neste aeroporto de Lisboa, que é as demoras, os maus tratos, a falta de simpatia na recepção. E depois há alguém que diz, mas fomos aos Estados Unidos, a polícia de fronteiras é igual, no Brasil também. E eu dizia, nós se queremos ser nós, devemos ter os nossos próprios modelos. E eu posso ser exigente, rigoroso, escrupuloso, sem ser desagradável com as pessoas, sem as fazer esperar horas. Outra coisa que me irrita solenemente neste CEF é que nós temos alguns trabalhadores em vários hotéis de Portugal, brasileiros, e esses trabalhadores, para obterem um visto de residência, perdem meses, largos anos, para se conseguir regularizar a sua situação, porque de facto hoje, na época do digital, em que é possível fazer entrevistas online, em que é possível tudo, nós demorarmos de 1 ano ou 2 para resolver, mandar pessoas como nós tivemos funcionários para se irem mais rapidamente legalizar, terem que ir a Bragança, terem que ir aos Açores, terem que ir ao Funchal, é um absurdo que nos envergonha até por uma razão, meus amigos, porque nós sempre fomos um país de imigrantes e odiávamos quando os nossos imigrantes, que ainda hoje, atenção, continuam a ajudar muito o país, a mandar para cá as suas economias e as suas poupanças, não tem o nível que já teve, mas nós hoje também temos imigrantes de vários patamares, temos imigrantes topo de gama, digamos que com grandes e elevadas qualificações e que vão para o exterior ganhar remunerações bastante elevadas, muito superiores àquelas que ganham em Portugal, e que essa gente nós devemos captá-los. Não que faça mal a experiência deles andarem lá por fora, desde que a gente consiga ser suficientemente habilidosos para os cativar para regressarem, e regressarem até com mais experiência e com mais cultura. Voltando aqui ao tema do turismo, eu acho que nós temos que retomar rapidamente esta nossa atividade. Esta e outras atividades nós temos que voltar à vida, com cautelas, como eu referi logo no começo, que são essenciais, mas ao mesmo tempo voltando a ter atividade económica,
voltar a realizar. Aliás, nós não nos podemos esquecer que, a par de uma série de gente que está em teletrabalho, nós temos gente em situações muito difíceis e que há um egoísmo muito grande hoje na sociedade de não olhar para muita gente que está em situações muito complicadas. Agora eu diria o seguinte, as empresas neste período, vou dar o exemplo do que nós fizemos, nós não tivemos parados, nós tivemos em colaboração com o Instituto de Formação Profissional e com algumas iniciativas lançadas pelo Governo, através da Ministra do Trabalho, fizemos um conjunto de ações de formação. Não fizemos mais porque lá está, voltamos sempre à situação de que nós somos ágeis, nós somos rápidos, ou procuramos sê-lo, até porque andamos com um pauzinho na cabeça em cima de todos nós para nos mexermos, para sermos ativos e dinâmicos, e nós, o que é que nos acontece? Atrasámos um bocadinho o arranque agora este ano das formações, mas já estão novamente a correr. Porque nós temos que ter aqui uma preocupação muito grande, mesmo as pessoas que estão em casa, com o apoio do Estado, que efetivamente aqui o Estado deu um apoio muito relevante e foi rápido, é preciso ser justo, não adianta bater sempre no ceguinho, é preciso reconhecer que houve aqui uma proximidade, houve um empenho grande da parte do Governo em ajudar as empresas, em perguntar se chega, se calhar não chega. Agora também vou dizer o seguinte, que se calhar não é muito simpático, mas que eu tenho que dizer, se calhar não são aquelas empresas que já estavam mal financeiramente e em todos os aspectos, economicamente, antes da pandemia, que vão sobreviver graças à pandemia. Não, é preciso avaliar as situações e, como sempre, investir onde há mérito, onde há competência, onde há capacidade para voltar a desenvolver, porque o país vai precisar desesperadamente das empresas para regressar à atividade. E só para finalizar, porque é um ponto que eu gostaria de repisar, nós este verão, se não conseguirmos recuperar, e é outra ação que eu acho que tinha que ser, que a nossa diplomacia, que tem capacidade, devia ser instruída no sentido de se mobilizar para nós conseguirmos abrir estes corredores aéreos. É evidente que se a retaguarda não assegurar condições para atrair pessoas para Portugal, não adianta nada, andamos a fazer ações de propaganda. Embora sempre ajudam, porque a gente vira o exemplo da Espanha. A Espanha teve uma situação, o ano passado, no verão, que era mais complicada do que a nossa, e não teve restrições nem limitações com os nossos amigos do Reino Unido. E a verdade é que Portugal teve. E por isso há aqui sempre algumas explicações que têm a ver com quem se mexe mais. E eu costumo sempre dizer que quem lhe dói o dente é que vai ao dentista e por isso nós temos que correr atrás, porque se nós não tivermos novos voos, ligações aéreas, sem transporte aéreo, não há capacidade para encher as camas disponíveis em Portugal, para encher os restaurantes, os rentacares, os espetáculos, tudo isso. Tem que haver efetivamente aqui um esforço muito grande de incentivar. Eu não sei se já estou no meu limite de tempo, ou Jamila. Sim, eu deixei falar porque cruzou várias questões, não só o turismo, foi fazendo uma análise muito ampla e isso também é importante para nós, mas se calhar agora tentávamos, não sei se há questões... É isso que eu ia parar para abrir aí diálogo. Exatamente. Acho que há uma primeira mensagem que é esta última mensagem de fecho que é particularmente relevante, que é a expectativa que continua a ser o turismo a alavancar a recuperação económica desta pandemia, e isso é particularmente sensível e julgo que interessa a todos os que nos acompanham nesta sessão. A questão da diplomacia nesta lógica das aeronaves, das rotas aéreas e da garantia de que não somos discriminados negativamente. Na prática, aquilo que sabemos é que alguns são discriminados positivamente por alguma pressão diplomática ou por alguns instrumentos milagrosos que fazem essa pressão diplomática.
e pela mensagem, que eu julgo que estamos todos de acordo, que a vacinação será a chave do problema, ou seja, o copiar o exemplo do Reino Unido e de Israel são exemplos que devem ser copiados, mas que de facto têm a ver com o abastecimento, ou a velocidade, não é o abastecimento, é a velocidade de abastecimento das vacinas aos países, o que permite que eles se posicionem de uma maneira diferente. E, portanto, a União Europeia tem feito as suas diligências, Portugal tem feito as suas diligências, e aquilo que nós temos que garantir, eu julgo que a Itália também já fez alguma pressão nesse sentido, garantir que sejam cumpridos os contratos que estão assinados, porque se forem cumpridos, o abastecimento é feito. Se ele for feito, nós temos condições, não diria para copiar, mas para seguir em linha, nós e o espaço europeu, para seguir em linha com o Reino Unido e Israel. Mas, claro, estão todos aqui a jogar claramente numa antecipação e blindagem nesta questão que eu colocava, que é saber de que forma é que nos vamos posicionar perante o nosso consumidor, qual é o grau de exigência que ele vai ter, porque apesar de querer a liberdade de fazer turismo, de viajar, de voltar à sua normalidade, também temos a percepção, e aqui também nos foi transmitido pelo Dr. José Teutónio na semana passada, que a percepção de que o turismo de lazer recuperará primeiro do que o turismo de negócios, até porque esta dinâmica do digital e pelas condicionantes da segurança levam a que esse lado profissional tenha uma menor pressão, ou pelo menos uma menor velocidade de retoma. E, portanto, temos que inovar, temos que ser capazes de criar e de olhar para as nossas unidades, para as nossas ofertas e colocar-nos nesse papel. E, portanto, acho que abordou todas e o programa de comunicação, ou seja, para limpar a imagem de Portugal. Eu acho que os números poderão falar por si e, naturalmente, é muito importante fazer essa análise e jogar nesse campo. Temos já inscrito aqui o Ilidérico Viegas, a quem passo a palavra. Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigado. A senhora deputada já fez um resumo da intervenção, aliás, brilhante, do Dr. Jorge Rebelo de Almeida, que naturalmente volto a cumprimentar e a felicitar pela sua intervenção. Como sabemos, o Dr. Rebelo de Almeida é um conversador nato, brilhante, aliás, uma conversa, teríamos aqui a ouvi-lo provavelmente até amanhã, se fosse preciso, e parece que, como eu referi, aliás, no último encontro, há uma semana atrás, que começamos a haver um largo consenso sobre a dimensão da crise e o seu impacto no turismo, na atividade turística, mas também um grande consenso relativamente às soluções, àquilo que é preciso fazer para que consigamos, de uma forma que temos consciência, terá que ser gradual e progressiva e que sabemos será sempre muito demorada, mas temos também esse consenso que é alargado entre praticamente todos os agentes do setor relativamente àquilo que de facto é preciso fazer. O Dr. Rebelo Almeida falou aqui numa questão que é de facto primordial, estratégica e decisiva, que tem que ver com a questão do relacionamento com o Reino Unido. O Reino Unido é o nosso maior fornecedor de turistas, no caso do Algarve, então, isso é muito evidente. E, portanto, embora relativamente ao turismo interno, que temos a certeza, com o levantamento das restrições a partir de junho, nomeadamente, e sobretudo durante os meses do verão, de julho, agosto e parte de setembro, tenham uma procura idêntica ou até superior àquela que tivemos o ano passado, precisamos também dessa procura externa. E essa procura externa, obviamente, é mais estratégica no que diz respeito ao Reino Unido, embora também haja procura externa de outros países, como a Alemanha, a Holanda e a Irlanda. Mas o Reino Unido é determinante, é decisivo, e daí a necessidade da nossa diplomacia económica funcionar bem,
que estes chamados corredores aéreos possam ser uma realidade do Reino Unido para o nosso país. Eu acho que, de facto, o grande desafio no curto prazo, ou seja, para esta época turística, para tentar esbater os problemas desta época turística, aumentando ou melhorando a procura, para ajudar as empresas a esbater os elevados prejuízos acumulados que têm há mais de um ano, está centrado precisamente nesta questão de ultrapassarmos as questões com o Reino Unido. E o Reino Unido, como sabem, tem um avanço muito grande na questão da vacinação. Portanto, os cidadãos britânicos terão atingido a chamada imunidade de grupo muito rapidamente, ou muito antes do verão, provavelmente dentro de 2 ou 3 meses, ou até porventura menos, e é esse o desafio que se põe ao nosso país, é conseguirmos uma vacinação em massa, se conseguirmos ultrapassar esta questão para que depois possamos ter condições de oferecer segurança a todos aqueles que nos visitam. E, portanto, eu queria cumprimentar o Dr. Rebelo Almeida pela sua visão, pela sua exposição alargada, abrangendo um conjunto vasto de questões, que foram muito bem sintetizados pela senhora deputada Jamila Madeira, e fico-me por aqui. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Vítor Neto, posso? Eu ia passar a palavra ao João Fernandes primeiro, Vítor Neto, ok? Está bem. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir, mas não consigo ligar a câmera, peço desculpa por isso. Queria naturalmente agradecer o convite, felicitar a iniciativa, cumprimentar o Dr. Rebelo de Almeida, uma referência no setor, e também no Algarve. Aliás, o nome da própria empresa advém de uma localidade no Algarve. Dizer-lhe que é um prazer ouvi-lo e parabéns pela exposição. Eu queria reforçar aqui a nota do que o presidente da AETA colocou, que é, só para termos uma ideia, nós em 2019 tivemos 21 milhões de dormidas totais em hotelaria no Algarve. 16 milhões destas dormidas foram de estrangeiros, 6 milhões foram de britânicos. É este o peso inquestionável e insubstituível, porque o segundo mercado externo vale 1,8 milhões de dormidas, que é a Alemanha. É este o peso relativo que nós temos do mercado britânico no Algarve. E ele tem sido atenuado. Portanto, não com perda de britânicos, mas com aumento de outros mercados. E tendo em vista que o próprio governo britânico tem dado nota de que o nível de vacinação dos destinos para os quais os britânicos poderão viajar é relevante, não seria de equacionar fazer um alargamento do prazo entre a primeira toma e a segunda toma, tal como o próprio Reino Unido fez. É porque nós estamos a ser sempre muito conservadores, mas estamos a ser penalizados. E estamos a ser penalizados de tal maneira que o principal lote de vacinas que nós dispomos em Portugal é o da AstraZeneca, que está em conflito aberto com a União Europeia, primeiro por questões de produção, depois por questões de eficácia, o nível de eficácia a partir dos 65 anos, e agora mais recentemente pelas questões de eventuais efeitos secundários. E, portanto, nós temos o principal lote de vacinas em receio de poder não ser utilizado na expressão da sua própria disponibilidade, que é já diminuta, e temos que olhar, se calhar, para esta realidade de uma forma mais pragmática. Uma das formas de avançar com a vacinação mais rápida é exatamente adotar o modelo que o próprio Reino Unido adotou, espaçando mais a primeira e a segunda toma, mas abrangendo uma população mais vasta até ao verão e tendo, logo à partida, uma capacidade imunitária mais alargada a uma população mais vasta. Eu gostava de dizer que a este nível, como disse o nosso convidado, a retoma das ligações aéreas é fundamental. É a razão pela qual, por exemplo, nós, ainda o ano passado,
não só conseguimos manter a base da Ryanair no Algarve, que saiu de muitos dos nossos competidores, como também ainda conseguimos atrair a base da EasyJet. Estas duas companhias são responsáveis por mais de 60% dos passageiros embarcados no Algarve e, desta feita, estão no Algarve a negociar com os mercados emissores para trazer turistas para o nosso destino. Portanto, estão do nosso lado a negociar. Nós antecipámos também a contratação com as companhias aéreas que fazem estas ligações. O caso da Jet2, da British Airways e também destas duas grandes companhias, da EasyJet e da Ryanair. E, portanto, nós temos tudo a postos mas é importante garantir que esta questão da vacinação seja eficaz. E eu temo que não seja apenas a questão dos lotes disponíveis que possa ser utilizado. E, portanto, urge aqui também pensar noutras soluções que outros países já pensaram. E não me vou alongar mais, porque poderíamos aqui falar que muitas vezes estamos a nivelar por baixo quando queremos reduzir o turismo, que foi o motor da economia que nos recuperou da última crise, em vez de querermos que os outros setores sejam tão competitivos como o turismo. Um abraço e bom trabalho. Obrigada pela intervenção. A questão não é se é reduzir, se é multiplicar, mas é colocar, eu acho que essa foi a tónica do Dr. Rebelo de Almeida, é colocar o mote na alavanca. Portanto, turismo alavanca, se é com a mesma carga ou se é com carga diferente, essa é também uma questão que está em cima da mesa. Temos ainda mais uma intervenção, ou a questão do Dr. Vítor Neto. Vítor Neto, faz favor. Boa tarde a todos. Queria saudar a Sra. Deputada Jamila Madeira e agradecer o convite e todos os presentes e dar um grande abraço ao meu amigo Jorge Rebelo de Almeida, que nos conhecemos há pelo menos 25 anos e tivemos uma relação muito forte na atividade turística e conhecemos-nos bem. Eu começava por saudá-lo pela atividade e a posição corajosa que a sua empresa, como outras empresas de turismo e de outros setores, tiveram para enfrentar esta crise e acreditar no futuro da sua empresa, no futuro da atividade económica e no futuro do turismo. Porque isso é necessário e é fundamental. Não ficar só à espera que as coisas aconteçam por sorte, que haja, digamos, que o Sr. Boris Johnson acorde bem disposto ou que haja uma situação qualquer que nos resolva todos os nossos problemas. E queria aqui sublinhar, e tinha isso como ponto da minha participação, que eu considero que a questão prioritária no nosso país, em relação a preparar-nos para o presente e o futuro, é a batalha contra a pandemia. E digo isto por duas razões muito simples. Porque não basta nós pensarmos que somos os melhores do mundo, não basta nós dizermos que somos os melhores do mundo, não basta ficarmos ofendidos quando alguém não reconhece aquilo que nós pensamos que somos, mas temos que, objetivamente, fazer um grande esforço de trabalho para responder ao problema da pandemia. E isso tem consequências. Qual é a vantagem disso? Isso começa pelo combate aos focos que temos ainda e pelo investimento na vacinação para travarmos o crescimento e a expansão da pandemia. São os dois objetivos técnicos. Mas qual é o objetivo político, digamos assim, disso? É, desde logo, digamos, garantir um mercado interno, que já foi aqui referido, e eu estou de acordo com o que foi dito, ainda mais forte, mais tranquilo, mais vasto do que temos tido e podemos ter, e podemos muito bem ter nos próximos tempos. Esse é um objetivo prático imediato. Mas mais, conseguimos também com isso um reforço e a recuperação da nossa imagem sanitária a nível internacional. Isso é fundamental. É fundamental. E não basta isto ser por simpatias. Tem que ser mesmo com factos, com dados, com números, que evidentemente demonstrem isso. Portanto, essa imagem ajuda-nos a beneficiar de uma retoma de movimento e de mobilização e de movimentação dos mercados estrangeiros
E além disso, digamos, tudo que vier a mais, como o passaporte sanitário e todas essas coisas, se concretizarem, digamos, teremos uma posição beneficiária. Portanto, eu acho que esta questão é crucial e muitas vezes nós pensamos que fazemos umas curvas e conseguimos o isso. E depois há aqui outra questão, que é, há uma grande instabilidade a nível internacional sobre estes problemas sanitários. Nós temos todos os dias notícias graves de situações sanitárias em países da Europa que já tiveram o problema praticamente resolvido e que todos os dias aparecem novas situações negativas. Temos o problema da falta de vacinas. Temos o problema de polémica sobre vacinas e com países a dizerem que gostam desta ou daquela vacina. Tudo isso são fatores negativos que jogam contra nós. E, por outro lado, temos outra questão, que é a fraqueza política, e eu digo isto com toda a minha convicção, a fraqueza política da União Europeia, nesta matéria toda, desde o princípio. Portanto, todas estas questões do passaporte sanitário, em que já há vários países que discordam, por razões diferentes. Apesar do Jorge ter falado de que antigamente era necessário, digamos, um passaporte, digamos, uma licença para demonstrar que se estavam vacinados para entrar em determinados países, no entanto, hoje coloca-se essa questão. Portanto, isto é uma batalha também política e ideológica que está aqui a ser feita. Agora, a questão do Reino Unido. Desde o princípio, nós não tivemos em conta que há aqui uma posição política do Reino Unido, que não é, digamos, especificamente contra Portugal. É numa polémica com a União Europeia, é a tentativa de demonstrar que eles, sem estarem na União Europeia, conseguem resolver o problema da pandemia, e é também a necessidade de, sabendo nós que seria mais lógico que evitassem a ligação aérea com outros países da Europa, não o fazem por razões de interesse económico, digamos, porque os investimentos do Reino Unido nesses países são muito mais fortes que em Portugal. E, por outro lado, tem que demonstrar também que eles são isentos e que, portanto, até os países da União Europeia, digamos, são também objeto da crítica deles, e, neste caso, um país que eles consideram mais fraco. Portanto, há aqui necessidade de uma batalha diplomática que não pode ser de virgens ofendidas, tem que ser uma batalha diplomática muito forte e, digamos, inteligente, para remover este obstáculo político também do Reino Unido. Por outro lado, eu, portanto, para além desta questão da pandemia, que considero estratégica e vital, e para terminar dizia, a outra grande questão é a sobrevivência e a vida das empresas. Não há turismo sem turistas, mas também não há turismo sem empresas, e não há emprego sem empresas. E que, portanto, as empresas, e o Rebelo de Almeida é a demonstração da coragem, do sacrifício, e que eu conheço muitos outros casos, digamos, dessa resistência, mas as empresas são fundamentais. Eu valorizo aqui as ajudas do governo e as ações de ajuda ao longo destes meses, mas considero como isto se pode alargar esta situação de crise e a retoma ser mais lenta, que provavelmente são necessárias outras medidas mais consistentes, mais duráveis no tempo, mais ágeis, mais rápidas e mais flexíveis, porque isto é fundamental. Pois estou de acordo que o turismo considero que é um dos instrumentos mais importantes do desenvolvimento da nossa economia, partilho o que foi aqui dito pelo Jorge Rebelo de Almeida. Acho que o turismo não é só o litoral, é também uma possibilidade de nós conseguirmos desenvolver outras zonas do interior e que temos todas as condições para vencer. Agora, temos que ter a coragem de resistir durante algum tempo mais, porque a retoma pode ser mais lenta do que nós desejávamos e temos que fazer esse trabalho com muita força. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, Jorge Rebelo de Almeida. Eu ia só para já agradecer a estes amigos que disseram aí uma saudação muito simpática e que eu retribuo naturalmente. E ia terminar dizendo duas ou três coisas. Uma, o mercado
do Reino Unido é de facto crucial, sobretudo para o Algarve, onde ele tem um peso muito mais intenso, mas não podemos só pensar nele. Eu ia dar um exemplo, há pouco eu falei no Brasil. O Brasil nos últimos anos foi um mercado que cresceu imenso em Portugal, com uma vantagem muito grande. O brasileiro que viaja para Portugal vem ao longo de todo o ano, vem para o litoral, vem para o interior, vem para os pontos mais turísticos, menos turísticos, corre generalizadamente o país. E sabem onde é que eles hoje estão aí nestes últimos tempos? Com estas dificuldades e proibições e restrições europeias, eles estão a ir para o México. E têm sido, sobretudo, há alguns setores com maior poder aquisitivo, têm viajado de facto para o México. E nós devemos olhar para isto e dizer assim, eles têm uma preferência muito grande por Portugal, e cada vez que vão descobrindo mais Portugal, a gastronomia portuguesa, a cultura portuguesa, é um mercado que é relativamente fácil da gente captar. Agora temos que criar condições. Olha, eu volto a repetir uma de que eu tenho imensas queixas na nossa organização, que é os brasileiros serem muito maltratados à chegada, pessoas que vêm aqui em turismo e que são tratadas como se fossem os imigrantes clandestinos e coisas desse género. E, portanto, este é um aspecto que nós devíamos cuidar, porque estamos a falar de um mercado emissor com um potencial tremendo para Portugal e que nós não podemos malbaratar. A outra questão é a seguinte, nós na Vila Galé, nós sempre tivemos no Algarve uma ligação muito estreita com o mercado britânico. Aliás, a nossa cultura do turismo algarvio começou com os britânicos, com o Cliff Richard e outros similares em vários pontos do Algarve. E o Penina, que foi alvo de uma canção dos Beatles, aí para os meus amigos já de mais idade, que se lembram da canção do George Harrison ou do Paul McCartney, já não me recordo, sobre o Penina, que era o Hotel da Penina. Mas hoje nós temos que apostar noutros mercados fortemente. Eu elegi este ano para uma aposta muito forte o mercado alemão. O mercado alemão tem um potencial também gigantesco, estamos a falar de mais de 80 milhões de pessoas, também com uma situação económica desafogada e com condições para viajar. Agora, eu vou partir de uma carta que eu recebi de um cliente nosso no Algarve, que muito simpaticamente tinha adorado o hotel, mas que nos veio dizer uma coisa que quando nós refletimos com algum cuidado, temos de concluir. Nós temos um Algarve mais destinado para os ingleses do que para outros mercados, porque toda a gente fala inglês, os canais ingleses são abundantes, e eu, neste ano, pouca gente fala alemão, poucos canais alemães temos, e eu este ano tomei uma decisão, e uma das ações da nossa formação este ano tem sido pôr as pessoas a vários níveis da empresa a falar alemão, porque nós sabemos que é uma coisa que é meio caminho andado para agradar aos alemães quando chegam ao hotel, e tem gente que os entende na língua deles, ficam muito satisfeitos. Mas depois temos que fazer mais coisas, temos que fazer alguns toques e alguns pormenores, não é transformar os hotéis em hotéis alemães, como foi uma solução que a Turquia usou para criar hotéis para russos, hotéis para ingleses. Eu não sou defensor disso. Eu acho que nós estamos em Portugal, que os hotéis devem ser portugueses, com a cultura portuguesa acima de tudo. Diferente do que eu estou a dizer é o seguinte, é nós termos nos hotéis também um conjunto de atrativos, ter mais canais alemães, ter mais pessoas a falar alemão, ter alguns pormenores da cultura alemã, da gastronomia alemã, e para os cativar e para eles se sentirem mais próximos. Porque o alemão até é um cliente que, desde que não se falhe, o que se lhes promete, eu quando comecei a minha vida no Algarve tinha um receio tremendo, que me apareciam uns alemães sisudos e ásperos e pouco afáveis, mas com o correr do tempo apercebi-me que era um cliente extraordinário. Porquê? Se nós não falharmos naquilo que a gente lhes oferece, que aquilo que a gente lhes promete, se cumprirmos aquilo que dissemos,
é um cliente que não reclama de nada. Ao contrário de outros mercados, olha, a começar pelos portugueses e pelos brasileiros, que reclamam de coisas que são inimagináveis. Mas, e por isso eu diria que este ano uma campanha forte devia ser feita na Alemanha pelo turismo em geral. Nós, especificamente no caso da Vila Galé, estamos a fazer essa aposta. Uma última nota. Toda a gente se atirou, há bocadinho o Vítor Neto disse, e bem, que é assim, não, o importante é que os outros setores, não é enxugar, a Jamila também referiu isto, não é enxugar o turismo, não é reduzir o turismo. Nós podemos e devemos manter o nível do turismo e o número de turistas, temos que os distribuir melhor no país, mas atenção, não temos que reduzir os outros setores, que é que têm que puxar para cima e têm que crescer e ter um papel tão relevante como o turismo, porque aí é que o país estará bem. O setor da consultoria, dos projetos, da construção, seria ótimo que todos crescessem para um patamar do turismo, em vez de virem tentar empurrar o turismo para baixo e dizer que o turismo que é demais. O turismo não é demais, não há turistas a mais. E eu costumo sempre dizer, pegando naquele aforismo popular, não há fome, não tem fartura, aqui é o contrário, nós estávamos com fartura e agora estamos todos a rezar à Virgem de Fátima para nos trazer mais turistas. E nós precisamos desesperadamente. Mas eu continuo convencido, a nossa infraestrutura, as nossas características, a afabilidade, a simpatia, a arquitetura, o artesanato, a beleza, a música, as praias, a montanha, tudo continua no sítio onde estava, nada ficou estragado. É só a gente dar corda nos sapatos e ir buscar os turistas. Bem, muito obrigada a todos, muito obrigada muito em particular ao Jorge Rebelo de Almeida pela disponibilidade, pela lucidez e pelas mensagens fortes que aqui deixou. Muito obrigada a todos uma vez mais pela vossa presença aqui. Na próxima semana teremos connosco o reitor da Universidade do Algarve, também ele perito em turismo e nessa perspectiva dará a sua visão e, portanto, no próximo dia 18 contamos convosco às 17 horas e oportunamente enviar-vos o convite. Muito obrigada a todos. Jamila, eu poderia só dar uma palavrinha para cumprimentar o Dr. Jorge Almeida, faz favor. que nós conhecemos. Doutor, viva, como é que vai? Tudo bem consigo? Sim, vai tudo bem comigo e consigo também já vi que está tudo bem, está cheio de determinação, está cheio de entusiasmo, como sempre. Foi um gosto ouvi-lo. Falou quase uma hora seguida e o tempo passou sem se dar por isso, cheio de entusiasmo, portanto com as ideias todas encadeadas. Olha, a determinada altura fez-me lembrar uma personagem que todos nós conhecemos, que é o Agostinho da Silva, o professor, o grande comunicador. Portanto, olha, acho que está ao nível do Agostinho da Silva. Portanto, isso é um exagero. Sim, senhor, foi uma ótima comunicação, aprendemos todos e ficámos todos animados também e com o seu orgulho sempre por Portugal. De maneira que, olha, um grande abraço e gosto e que tudo nos corra bem, que tudo corra bem para si. Que se correr bem para si, corre bem para nós e para o país. Foi um gosto ouvi-lo. Portanto, e a Jamila, obrigada, Jamila. Um abraço para todos e muito obrigado, hein? E para si, especial, Joaquim. Gostei de vê-lo. Bom trabalho, continua um bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigado, tchau. Obrigada a todos.